Você já se perguntou, você já se questionou quem é Jesus Cristo? Quem é esse homem? O que as Escrituras falam sobre ele? O que a humanidade fala sobre ele? Por que grandes estudiosos tentaram apagar na história o nome desse homem? O nome que é dividido a nossa história antes de Cristo e depois de Cristo. E toda a revelação de Jesus Cristo ela se contém na Bíblia. Além da Bíblia, existe outro ponto que nós vamos estar falando de como nós podemos ter o conhecimento de Jesus Cristo. Por que eu tenho que aceitar Jesus Cristo? Por que eu estou condenado ao inferno se eu não aceitar Jesus Cristo? O que eu estou fazendo na Terra? Qual a existência ou qual é a verdade da existência da vida? O que é a vida depois da morte? E quantos questionamentos nós temos? Muitas pessoas perguntam por que eu tenho que aceitar Jesus? Por que teve que ter um derramamento de sangue para remissão dos pecados? Por que não só teve simplesmente que Deus foi lá e perdoasse a humanidade? Por que todo esse processo que a Escritura fala de um Salvador do mundo? Quem é esse Jesus Cristo? Eu parto para trazer uma compreensão, trazer algumas respostas a partir da pergunta do próprio Jesus, que está lá em Mateus capítulo 16, versículo 3. Quem dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? Então eu parto a partir dessa pergunta que Jesus fez aos seus próprios discípulos. Quem que as pessoas falam que eu sou? Então, muitas vezes nós questionamos quem é Jesus. Quem é esse homem que dividiu a história? Quem é esse homem que muitas pessoas tentam apagar o nome e mesmo assim continua crescendo, evoluindo, transformando vida através de um relacionamento de aproximação? Eu sei que muitos tentam negar a existência dele, mas qual a importância de Jesus Cristo na nossa história? Qual a importância de Jesus Cristo no contexto bíblico? Então, quando você vai olhar para a Bíblia contém aproximadamente 66 livros. Por que eu falo aproximadamente 66 livros? Porque algumas outras Bíblias, por exemplo, a Bíblia Católica, tem livros a mais. Mas a Bíblia original, aqui traduzida para nós em português, contém uma Bíblia evangélica que nós falamos, contém 66 livros. Como eu falei, a Católica tem alguns livros a mais, mas é a mesma parecida, só contém esses livros a mais. Nós vamos entrar nesse contexto. E são 40 autores diferentes que escreveram a Bíblia em épocas diferentes, mas com o mesmo contexto, tudo se encaixa, parece que sincroniza. Como que isso pode ter acontecido? O homem não teria capacidade de escrever a Bíblia como ela é. A mente humana não teria a capacidade de escrever o que tem. Muitos falam sobre erros de traduções, erro de escrito, mas não vamos atentar a isso, vamos tentar o que a Escritura fala sobre Jesus Cristo. A Bíblia, se você for ver, é dividida em duas partes. Qual a parte? A primeira parte é a queda do homem. E com a queda do homem, a promessa de alguém que viria para resgatar o homem da sua queda. A segunda parte é a vinda desse homem, ou desse Messias, desse ungido de Deus, que ele veio e morreu pelos pecados da humanidade e um dia vai retornar. Então a Bíblia é dividida nessas duas partes, a queda do homem e o resgate do homem. Então, através disso, nós entramos no contexto desse Salvador, desse homem chamado Jesus Cristo. Independente da religião, independente de crer na Bíblia ou não, todos nós, como ser humano, ao momento da vida, vamos falar assim, nós despertamos por algo religioso. É natural do nosso ser querer sempre que existe algo além de nós mesmos. Eu sei que tem muitas pessoas que falam que é ateu, que não acredita nisso ou naquilo, mas querendo ou não, ele acredita em algo além dele mesmo. Porque nós não viemos do nada e não vamos por nada. Se fosse simplesmente isso, não existia tantas guerras no mundo. De onde que vem o mal? De onde que vem o bem? Como que surgiu todas as coisas? E é através disso que eu quero trazer algum compreendimento, algumas instruções sobre o homem chamado Jesus Cristo. E nós vamos dividir em alguns vídeos, provavelmente seja 5, 6, 7 vídeos, porque não tem como apenas em um vídeo de poucos minutos explicar de forma um pouco de compreendimento para que nós entendamos essa revelação. Então, quando nós vamos parar e entender, a primeira coisa que eu quero falar é muito simples. Quando você tem uma aproximação das Escrituras e fala que para Deus se revelar a você, Deus vai se revelar. Por quê? Porque isso é algo íntimo de qualquer um de nós. Quando nós abrimos o nosso consciente, nós abrimos o nosso ser, quando abrimos o nosso coração para ter uma intimidade com Deus, importante do que o nome que você chama, mas chamamos de Deus ou de Jesus Cristo, você chamar para que Ele possa entrar no seu coração e revelar a você, Ele vai revelar. Não tem ninguém que abra o coração e que Deus não possa se revelar.
O problema de nós é muitas vezes o questionamento. Mas nós vamos aqui não falar dessa primeira parte de relacionamento, mas no contexto histórico do que a Bíblia fala. De quem é esse homem? Será que Jesus é o Messias que deveria vir? Por que Jesus teve que nascer? Por que Jesus teve que morrer na cruz? E entre outros questionamentos, tá? Então, simplesmente crer é um fato de acreditar em algo e buscar a revelação nas Escrituras. Então, nós vamos falar sobre o quê? Cristologia, ou estudo sobre Cristo. Então, quando você olha para a humanidade, você olha para Jesus Cristo é um presente de Deus para a humanidade. E a partir disso, nós temos que abordar quatro aspectos importantes. Primeiro aspecto, as profecias descritas no Antigo Testamento fala daquele Jesus que realmente vem. Será que o Jesus que vem é realmente o Jesus das profecias? Por que isso é importante? Quando nós falamos de profecia, nós falamos do Messias, quer dizer ungido de Deus, aquele que deveria vir para resgatar a humanidade. E a escritura do Antigo Testamento está cheia de revelações, cheia de profecia falando desse Messias. Então, o primeiro ponto que nós tem que refutar, será que Jesus, ele fala, a própria escritura lá, quando você vai ver no Novo Testamento, vai falar que ele cumpriu toda a lei, quem cumpriu as profecias sobre ele mesmo. Todas as profecias faladas no Antigo Testamento foi cumprida por Jesus? Não. Por isso que você tem muitos rabinos, muitos judeus que não acreditam em Jesus Cristo, porque alguma das profecias é por antigo, é por retorno de Jesus para ser cumprido. Mas isso também é muito importante nós lemos, entendemos e compreendemos através da Escritura. Então, primeiro ponto, Jesus é o Messias. Se ele é o Messias, o segundo ponto que nós temos que entender é se ele era o Messias, ele era homem. Então nós temos que entender se Jesus era homem. Para ele ser o sacrifício perfeito, ele deveria ser homem, porque a queda do homem, o pecado vem por um homem. E nós vamos entrar nesse contexto também, como que o pecado entrou no mundo e por que tem que ter uma pessoa para resgatar o homem do pecado, tá bom? Então, o segundo ponto, ele é um homem. Se ele é um homem, ele é um sacrifício perfeito, sacerdote, porque para sacrificar, antigamente, quando você vai na escritura, no Levítico, nas leis, tinha que ter um sumo sacerdote que oferecia ali o sacrifício anualmente, oferecia para si mesmo, para sua família, depois para o povo. Então tinha que ser um sumo sacerdote. Se Jesus era homem, ele tinha que ser sumo sacerdote, que é o terceiro ponto, e não só isso, ele tinha que ser sem pecado. Então, se Jesus era homem, todos nasceram destituídos de Deus ou debaixo do pecado, conforme Romanos capítulo 12, nós vamos ler também. E todos nasceram, todos os homens nascem por debaixo do pecado. Por que Jesus nasceu do pecado? Será que é o sacrifício perfeito? E quarto ponto, a divindade de Jesus. Então nós vamos ter que responder esses 4 pontos através das escrituras, através de um compreendimento, para que nós chegamos à perfeição de quem é Jesus Cristo. Então, primeiro nós partimos nesse segundo vídeo que nós vamos entrar nessa outra parte. Então você pode curtir, você pode comentar, deixe seu comentário, isso é muito importante para que nós possamos desenvolver mais conteúdo como esse, para trazer o compreendimento, para trazer o entendimento, para mostrar que a fé cristã não é fé cega, mas é uma fé com base, com firmamento, com história, com contexto, além do primeiro ponto que eu falei, que é a intimidade, que isso não é refutar. Porque quem tem uma experiência com Jesus Cristo nunca mais nega ele. Eu sei que você pode falar assim, muitas pessoas que acreditam em Jesus hoje não acreditam. Não, a maioria das pessoas não acreditaram em Jesus, mas acreditaram numa religião, acreditaram em um homem, acreditaram em um local que ele foi, que apresentaram ali Jesus, mas apresentaram Jesus através de uma religião. E quando o homem se magoa com a religião, quando o homem se magoa com algum tipo de pessoa dentro do contexto que ela está, ela acaba se chateando com quem? Com Deus. Porque ela acha que o problema é Deus, que o problema é Jesus. Mas quando é você apresentado, Jesus se revela a você, você é apresentado a Jesus, a sua fé é baseada naquilo que o próprio Jesus falou, é na rocha. E a rocha é firme, porque você constrói a casa sobre a rocha. Você não constrói a casa sobre um monumento, você não constrói a casa sobre a areia, porque tem base e tem firmamento daquele que é a rocha, daquele que é a firmeza. Agora, quando você baseia a sua fé, a sua crença em algo, numa religião, se o local que você está, se você chateia com alguma coisa, você cai. Agora, quando você baseia a sua fé naquilo que você deve, no relacionamento, no conhecimento, a sua fé não é cega.
Então, o seu direcionamento tem resposta. As respostas da vida, do que você está fazendo aqui, tem resposta. O compreendimento tem resposta. Vai ter resposta para tudo? Não. Nem tudo que está na Escritura nós vamos conseguir ter interpretação. Possa ser que o Espírito Santo venha revelar algumas coisas a algumas pessoas, mas nem tudo nós só vamos entender e compreender quando nós partirmos dessa vida. Aí muitas coisas nós vamos entender. Mas quanto isso, aquilo que é principal para a nossa existência na Terra e na eternidade, a Bíblia tem a resposta. Então que você possa curtir, comentar, e aí no próximo vídeo nós vamos começar a falar sobre o Messias, sobre a queda, sobre a destruição do homem, por que deveria ter vindo um homem para resgatar o homem, vir um homem para resgatar o homem da própria condenação que ele mesmo caiu. Deus possa abençoar a sua vida.